Encontro 89, rumo ao encontro 100, 1º de dezembro de 2019, esse é o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Instrução dos Espíritos, a Era Nova, item 9. Deus é único, e Moisés, o Espírito de que Deus enviou em missão para fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia as divindades aos homens. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem os germes da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia se limitavam o sentido porque postos em práticas em toda sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer com o frontispício brilhante como o farol que deve iluminar a humanidade no caminho que deveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar Deus de outro modo que pelo holocausto, nem se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável do ponto de vista da matéria e mesmo sobre as artes e as ciências eram muito atrasadas em moralidade e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. E era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhes oferecia então a religião hebraica. Assim, o holocausto falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava aos espíritos. O Cristo foi iniciador da moral mais pura e sublime. A moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram percursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidades para atingir a maturidade de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá chave à vida futura e lhes abre portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continua a obra e o Espiritismo o arrematará. Espírito Israelita, Mulhouse, 1861. Dá para ir até o final. São 10 ou 11 uma nota. Vamos embora? Vamos tá legal. Lê o resto. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, perdeu-se o novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a advertir-vos. O mundo foi abalado
em suas bases, e o raio estourará. Sede firmes. O espírito é de ordem divina. O espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza, e crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida às expensas do que a ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material revertido ao proveito dos espíritos das trevas. Vós o sabeis, cristão, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino de Cristo, após 18 séculos, malgrado o sangue de tantos mártires ainda não chegou. Cristãos, tornai o Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil. Aquele que crê e ama. O amor o enche de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sob o sopro percursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. A revolução de que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos, os mensageiros divinos, insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haverá montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício de sua república e os animálculos imperceptíveis não erguem os continentes. A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchar em frente, a lei dos mundos e a lei do progresso. Félenon Boiters, 1861. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado ao paganismo. Dizemos olhar a impiedade mais profunda pelo esplendor da verdade. Quando, em meio de seus excessos, sentiu em sua alma essa vibração estranha que chamava para si mesmo, e que lhes fez compreender que a felicidade estava a lumes e não nos prazeres enervantes e fugídios. Quando, enfim, errei tudo aqui? Quando, enfim, sobre sua estrada de Damasco, também ouviu a voz santa exclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio que sou cristão. Depois, então, tornou-os mais firmes sustentáculos do Evangelho. Pode-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito as palavras ao mesmo tempo, características e proféticas, que pronunciou depois de ter perdido Santa Mônica. Eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e dar-me conselhos, revelando-me o que nos espera a vida futura. Que ensinamento essas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina! É por isso que hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade, que lhe havia pressentido outrora, fez-se dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos eles que eu chamo. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Até a nota. Acho que vale a Nota também?
Até a gente fecha o capítulo. Nota. Santo Agostinho vem, pois, destruir aquilo que edificou? Seguramente que não, mas com tantos outros ele vê os olhos do espírito, o que não via como homem. Sua alma liberta, entrevê novas claridades e compreende que não são compreendidas antes. Novas ideias lhe revelarão o verdadeiro sentido de certas palavras. Sobre a terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais judiciosamente. Foi assim que mudou a ideia sobre a crença concernente aos espíritos incubos em sucubos, sobre a anátema que havia lançado contra teorias dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe parece em toda a sua pureza, pode ele, sobre certos pontos, pensar diferentemente do que quando vivo, sem deixar de ser apóstolos cristãos. Pode-se renegar sua fé, fazer-se o propagador do Espírito, porque nele vê o cumprimento das coisas preditas. Proclamando-o, hoje não faz senão nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim ocorre com os outros espíritos que se encontram em sua posição análoga. É legal. Também acho. Esse suco, Eu não sei o que é. Tem umas palavras que eu não... Íncubos e súcubos também não sei o que é. Vamos perguntar para você. Tem uma lenda a respeito, mas eu tenho que ir atrás para saber. Mas enfim. Bom, vamos comentar depois. Bom, a minha ideia, assim, na primeira parte, eu acho que foi legal porque parece que deu um fechamento de tudo que nós fizemos no ano. Falando dos tempos, que nós falamos bastante esse ano, dos tempos que virão e dos tempos que já passaram. Eu acho que isso foi uma coisa legal. E que nós, em tese, estamos criando nossos próprios caminhos para o futuro, nós e quem nos segue. A segunda parte de Santo Agostinho, eu não sabia algumas coisas sobre ele, sinceramente. Isso é uma coisa que depois eu vou ler um pouquinho mais. Como Paulo, né? Santo Agostinho parece quase a mesma coisa, né? Paulo foi no deserto, encontrou Deus no deserto, e Santo Agostinho foi agora, também estava indo num caminho e ouviu a voz de Deus. Então, são seres que são espíritos que não acreditavam em nada, eram completamente fundados na religião daquela época de holocausto, de sacrifícios, Tem que sofrer, né? de imagens, de deuses de imagem. Depois modificaram tudo e começaram a compreender o que era realmente o espiritismo. Então Santo Agostinho fala aqui da mãe dele, que ele teria certeza que ele ia encontrar a mãe dele. Então ele tá aqui dizendo que o espírito existe, que existe uma vida posterior, que existe uma vida futura, que ele não sabia direito explicar como era, mas que existia. E esse é o fundamento ainda, né, que nós estamos aqui num certo período, que nós vamos para um outro lugar, que nós vamos de matéria ser espírito, vamos progredir, vamos voltar para progredir mais. E é o escopo do espiritismo, né? Estamos aqui para seguir um caminho. Eu acho importante essa questão da primeira parte que a gente leu, a partir do item 9, quando ele coloca a lei de Moisés, né, a lei mosaica, que até a gente já estudou isso um pouco, que realmente essa lei mosaica, né, essa lei que vem de Moisés, naquele momento tinha que ser uma coisa rígida, né, aquele Deus, aquela figura barbuda, de barba, punição que era punitivo, né? Para botar ordem mesmo na casa, né? Por ordem na bagunça. Mas depois justamente ele vem e contrapõe a questão do espiritismo, né? Então, Cristo, né?
essa lei de Moisés estava errada? Não, não estava errada. Era o que era adequado para aquela época, era necessário naquele momento, né? Mas aí ele não fica parado aqui, ele traz essa evolução até chegar na questão do espiritismo. Aí vem Cristo, né? Porque Cristo também... E o Cristo Consolador. E ele também se adaptou àquela época, falando através de quê? De parábola. Porque ele não podia dizer tudo que era o Espiritismo, que foi esclarecido pelo Consolador, né? E nessa segunda parte eu acho essa parte é uma parte do Evangelho que sempre me traz, que sempre me emociona e que eu acho muito bonito, né? Que é justamente o encontro de Saulo com Jesus, né? Lá no caminho de Damasco, quando Jesus fala: Saulo, por que me persegues? E ele fica cego por um tempo, né? Esse encontro dele com Jesus, inclusive no livro Paulo Estevão, é uma narrativa assim que sempre me emociona, sabe? Eu acho muito bonita essa passagem, eu acho muito forte, né? Muito reveladora, né? Da verdade de Jesus, né? Então, quando a gente lê, eu acho que é isso. Vai, Paulo, a palavra é com você. Eu vou começar pela nota, porque eu fiz uma rápida pesquisa e aí para entender o que ele quis dizer, e aí eu entendi. Então explica. Santo Agostinho, quando em vida, ele tinha uma teoria que ele falava dos íncubos e súcubos, que no entendimento dele, quando ele estava encarnado, ou seja, antes dele desencarnar e voltar à vida espiritual e ter o conhecimento da vida espiritual e dar as mensagens, como várias mensagens ele passou no Evangelho e em outros momentos, né? Enquanto ele estava encarnado, ele escreveu que haveriam demônios, ele nem fala de espíritos, na época ele fala de demônios, que eram demônios sexuais, que eram os íncubos e os súcubos. E esses demônios, eles atacavam as pessoas Os dois? Os dois, mas eu explico a diferença em seguida. Eram demônios que atacavam as pessoas para se relacionar sexualmente com essas pessoas. Então ele tinha essa teoria. No caso, o íncubo era um espírito que assumia a forma masculina e atacava mulheres, e o súcubus um espírito que assumia a forma feminina e atacava homens. Então ele tinha essa teoria. Só que ao chegar na vida espiritual, ele viu que não era assim que funcionava a coisa, e ele abandona a teoria. Então ele fala assim, algumas coisas que Santo Agostinho escrevia em vida, ele viu que não eram assim e ele se corrigiu, mas não significa que ele abandonou a sua crença em Deus, a sua fé. Os íncubos eram masculinos e atacavam mulheres. Eram espíritos. Ele definia como demônios. Mas era assim, era uma teoria que ele tinha sem ter a clarividência espiritual que ele teve depois. Quando ele vai para o plano espiritual e percebe que não funciona desse jeito, ele abandona essa teoria. E é isso que a nota diz. Fala, olha, algumas coisas ele abandonou. Por exemplo, os íncubos e os súcubos, ele fala uma outra coisa que aí eu não sei o que é. E isso ele abandonou. Isso é diferente, mas é diferente porque não corresponde à realidade do mundo espiritual. Você não tem espíritos que agem desta maneira. Tem espíritos que agem de energias sexuais, mas não da maneira como ele descreveu esses íncubos e súcubos. É a maneira que ele representou isso. Então essa é a questão da nota. Certo. Tá. Eu não sabia isso, não. É uma coisa dos próprios Então, escritos de Santo Agostinho em vida. Ele vai assim desistir dessa ideia, dessa teoria, quando ele vai para o mundo espiritual. Essa Exatamente. seria a teoria das antípodas, dos antípodas? Eu acho que isso é outra coisa. Peraí. Espírito sobre o anátema que havia lançado sobre a teoria dos antípodas. Que ele fala eu acho que é outra teoria isso aí. Aí eu teria que voltar para. Eu acho que é outra coisa.
Uma coisa é íncubos e súcubos, acho que outra coisa são os antípodas, a teoria dos antípodas. Mas é provavelmente outra coisa que no plano espiritual, na vida espiritual não se aplica. Tá. E aí provavelmente ele abandonou ao falar ao passar as mensagens como Santo Agostinho no ambiente espírita, né? No ambiente do espiritismo. Dos antípodas, pode falar. Antípoda, sobre a superfície de uma esfera, 2 pontos antipodais são 2 diametralmente opostos. Um ponto antipodal é frequentemente designado como antípoda. É como se tivesse um espírito rival, ou um negativo. Um negativo e um positivo. Um negativo e um positivo, como se tivesse um rival completamente contrário do outro. Acho que deve ser isso. Deve ser. Ele deve ter escrito alguma coisa a respeito disso entre pessoas, que cada um deveria ter um esses contrário. dois espíritos são opostos. Espera um pouquinho antes que a Não, gente... são teorias diferentes. Pera, antes que a gente entre na viagem errada aí. O significado de antípoda. Quem, em relação a outra pessoa, vive do outro lado da Terra, habitante de um lugar no mundo diametralmente oposto ao outro. O japonês é antípoda do brasileiro. Lugar excessivamente longe ou distante. Oposto, o que se apresenta contrariamente a 2 pontos. O antípoda do classicismo é o modernismo. Mas enfim, alguma coisa... É o contrário. Sim, alguma coisa que é a oposição. Que Santo Agostinho escreveu que... Eu imagino que fosse da ideia de ter um oposto, cada pessoa ter um oposto. A alma é antípoda do corpo. E assim é assim é que para ela amanhece quando para ele anoitece. Estranho. Paga essa parte. Paga essa parte, ok. Bom, enfim, antípoda é o oposto. Diz o Google. É tudo que temos para o momento. Enfim, mas voltando ao ponto, isso é só para falar da nota. Todos esses minutos falamos da nota. Sim. Agora, a mensagem. O que eu acho interessante na mensagem é que na mensagem ela abraça a aula de hoje. Porque a aula de hoje vamos falar de quê? De transição. Olha nós na transição. Então ele fala desde Moisés, passa por Jesus, fala do Espiritismo, e aqui a transição fala dessa nova etapa que nós estamos entrando. E é interessante que ele fala de Moisés falando que é uma sociedade de guerra. Exatamente. Que é uma sociedade que a lei era daquele jeito que era uma sociedade de guerra. Eles conquistavam tribos, guerreavam, né? E assim como na época do Evangelho tem passagens que não fazem mais sentido, como tem aquela famosa passagem do duelo, lembra? Fala o duelo. Mas no século XXI não há duelos, esses duelos que a pessoa entrava cada um entra com uma arma, quem for mais rápido sobrevive, o mais lento morre. Isso não existe mais, mas existia na época e está no Evangelho. Então já é uma fase diferente, uma fase de transição. E hoje a gente vai falar na aula exatamente, falar mais um pouco da transição para o mundo novo, para a nova Terra. Então quando fala nova era, a era nova... Na verdade, é uma era além da que está escrito. É uma nova era que nós estamos entrando. E assim como teve outras no passado, o homem de hoje, a sociedade de hoje está prestes a entrar numa nova era, num novo momento de sua evolução moral. Com detalhe, ele sempre pontua isso. A evolução de uma era para outra é moral, não é uma evolução técnica. Sim, como a gente viu naquele outro trabalho que você apresentou. Sim. Fala o nome. Futuro Espiritual da Terra. Futuro Espiritual da Terra. Esse livro é continuação. O foco é a moral, né? E tanto é que, assim, em tudo que a gente tem visto, nessas lições que a gente tem visto no curso e tudo mais, esse é o ponto, entendeu? É a reforma moral, é a reforma íntima, é o aperfeiçoamento moral, etc, etc, etc. Isso tudo a gente já sabe. E o Evangelho diz isso, a diferença de uma era para outra, tanto do Moisés para Cristo, quanto do Cristo para o Espiritismo. E do Espiritismo do início para agora é a evolução moral. A evolução moral da humanidade terrestre. E é isso que nós vamos falar daqui a pouco na aula. Muito bom. É isso. Espíritos aprender e...
Como é que é Deve essa estar parte? anotado em algum lugar do meu livro. Pode desligar.